psicanálise, ela tem um objetivo fundamental, é a cura pela fala. Algumas pessoas têm me perguntado por que as questões da mente, as ciências relativas à mente, os estudos acerca da mente têm crescido tanto. São vários os motivos, mas principalmente agora, depois da pandemia de 2020, 2021, o mundo observou um aumento exorbitante de transtornos mentais. São muitos os transtornos. E há várias áreas nas ciências humanas que estudam esses transtornos, que estudam as questões da mente. Uma delas é a psicanálise. E as pessoas têm curiosidade sobre a psicanálise. A psicanálise, ela já foi dito que a psicanálise não teria espaço na sociedade e tem se visto o contrário, né? O que tem sido visto é que a psicanálise cresce a cada dia, né? Ela encontra cada dia mais espaço. E para aquelas pessoas que não conhecem bem o que é a psicanálise, sobre o que a psicanálise trata, é importante que você entenda o seguinte: a psicanálise, ela tem um objetivo fundamental. O objetivo principal da psicanálise é a cura pela fala, ou seja, é fazer com que o indivíduo, falando, conversando, expondo sua vida, ele organize bem as ideias e transmita a um analista, a uma pessoa que é preparada para isso, devidamente preparada para isso, que ele transmita algo que está consigo, que ajude o psicanalista a caminhar com o indivíduo em direção a respostas, a questões que muitas vezes estão escondidas dentro do indivíduo. Ou seja, ele não sabe muito bem por que ele tem alguns medos, insegurança, algumas crises que ele pode desenvolver, alguns pensamentos que podem ser destrutivos para ele, para a sua família. Normalmente, quando você vai para o médico, ele faz um estudo de caso com o indivíduo. Isso é o normal. Um clínico, ele não pode emitir qualquer tipo de diagnóstico sem ter as ferramentas necessárias para que ele possa concluir. Então, um camarada vai para um médico com uma dor, o médico não pode simplesmente apalpando o indivíduo e dizer o que é que o indivíduo tem, porque ele pode se enganar. Né? Você tem uma dor ali no abdômen, o médico apalpa ali, ele pode ter uma ideia do que é, tá certo? Mas ele não pode emitir nenhum diagnóstico sem uma comprovação, sem um exame. Esse exame normalmente é físico e pode ser multifacetado. Ele pode pedir um exame, por exemplo, de sangue, ele pode pedir um exame de imagem, ele pode pedir vários tipos de exame para que ele possa ter uma ideia correta sobre aquilo que está causando a dor e aí sim emitir um diagnóstico. Veja, as questões da mente, elas, nesse sentido, não são diferentes. Elas são, nesse sentido, bem semelhantes. Necessário que a pessoa que é capacitada, habilitada a trabalhar com a mente, ela, conversando com o indivíduo, ela possa saber algo da vida dele, do que ele pensa, das suas experiências, das suas crenças, como ele construiu alguns conceitos, para que juntos eles possam chegar a um denominador comum em termos de uma causa ou das causas que podem estar levando a alguns transtornos, alguns problemas na vida do indivíduo.
Tá certo? Isso é um ponto. O segundo ponto é que, em relação à psicanálise, você tem um objetivo fundamental na prática psicanalítica. O objetivo fundamental é acessar aquilo que os psicanalistas chamam de inconsciente. Veja, quando você acessa o inconsciente do indivíduo, você compreende o que de fato está guardado dentro dele, tá certo? E o inconsciente é algo que, para os psicanalistas, é real, existe, está presente dentro da psique do indivíduo, mas não é algo facilmente acessível. Por quê? Porque os psicanalistas entendem que, por vários motivos, o indivíduo reprime aquilo que está lá. Então, quanto mais fora, por exemplo, dos padrões for um pensamento, um sentimento, quanto mais fora dos padrões convencionais, sociais, mais reprimido é o sentimento. E aí, acessar esses sentimentos, esses pensamentos reprimidos, é o desafio do analista. Tá certo? Freud, Sigmund Freud, que é considerado o pai da psicanálise, ele gostava de chamar a ciência que desenvolveu de psicoanálise, com o O mesmo, psicoanálise. Por quê? Porque é, de fato, um fatiamento da psique. Então, a interação entre aquilo que nós chamamos de consciente e o inconsciente, para que se possa ler da maneira certa o que vem do inconsciente, ou seja, o que está guardado no fundo mesmo da alma do indivíduo, é o objetivo do analista, para que ele, juntamente com o paciente, possam entender o que é que está acontecendo. Porque, às vezes, por exemplo, alguém passou por uma situação muito traumática. Aqui desenvolveu alguns tipos de pensamentos, sentimentos e inclinações no indivíduo. Mas ele reprimiu aquilo com os anos. Por quê? Porque se aquilo eclodisse de todo jeito, poderia redundar em ações ruins, maléficas, malignas, que prejudicariam tanto o indivíduo como aqueles que o cercam. Então, o que acontece? Aqui e acolá, o indivíduo tem manifestações do inconsciente. Essas manifestações acontecem e podem ser manifestações disruptivas, tá certo? Podem ser através de crise, de transtornos, etc. E podem surgir de outros modos, através de atos falhos, através de sonhos. E o sonho, por exemplo, é uma janela de fato para a alma, ou para a psique, ou para a mente do indivíduo. Por quê? Porque, segundo a psicanálise, o sonho não é outra coisa senão uma manifestação do inconsciente. Então, nesse sentido, a psicanálise ela propicia uma gama de possibilidades, certo? Para que alguém treinado devidamente na área possa ajudar pessoas nesse sentido. Às vezes, as pessoas, por não se conhecerem devidamente, não conhecerem as interações que suas experiências podem produzir nele mesmo, as pessoas elas têm dificuldade de relacionamento, elas têm uma baixa autoestima, elas podem desenvolver síndromes, inclusive, com consequências graves para a vida social do indivíduo. E por aí vai. Então, hoje, eu posso dizer a você, como alguém, inclusive, que lida com
questões que são religiosas também. Que quando você alia as questões da fé, do espírito, às questões da alma, da mente, então você tem mais ferramentas para auxiliar as pessoas a compreenderem melhor a si mesmas, compreenderem a vida que têm, a vida que levam, porque tem algumas dificuldades, porque tem algumas barreiras, porque elas têm alguns comportamentos que muitas vezes nem elas entendem, porque elas têm, por exemplo, dificuldade de interação com algum tipo de pessoa, ou de um modo geral, porque ela sente que lhe falta algo, é como se ela precisasse vencer um obstáculo, mas ela não sabe muito bem que obstáculo é esse. E por aí vai. Então a psicanálise é uma ferramenta poderosíssima, certo? De auxílio a pessoas que, como eu disse a vocês no início desse vídeo, têm cada vez mais desenvolvido transtornos, doenças, enfermidades da mente, da alma, por uma série de motivos. Não se esqueça, vivemos num mundo mais exigente, num mundo onde as dificuldades aumentam, todos querem ter sucesso e acham que o sucesso, e veem que o sucesso para as suas vidas, para as suas carreiras, para as suas famílias, está cada vez mais distante. É como se nós estivéssemos nadando contra a maré. Muitas pessoas têm esse sentimento de correr, correr, correr e não sair do lugar. Correr e não sair de onde estão. Não desenvolverem, não frutificarem, não progredirem. Essas pessoas precisam, então, de ajuda, e a psicanálise pode sim ser uma área, uma ferramenta de auxílio poderosíssima, viu? Ferramenta poderosíssima de auxílio para aquelas pessoas que querem conhecer melhor a si mesmas, querem saber realmente a total dimensão do seu potencial e os motivos, as causas que as impedem de progredir, de avançar, de superar os obstáculos que elas conhecem dentro de si que tem, tá certo? Espero que esse vídeo tenha ajudado você a conhecer um pouco mais sobre o que é psicanálise e qual é o objetivo da psicanálise, e faça você procurar, né, auxílio psicanalítico, sabendo que todo tipo de preconceito contra essas ciências que estudam as questões da mente, né, e da alma, esse preconceito hoje ele não é cabível, tá certo? Ele não cabe. São ferramentas das quais o homem dispõe para o auxílio, tá certo, dos seus pares, para o auxílio do seu próximo. Ok? Que Deus abençoe. Nós estamos falando sobre este e outros assuntos, áreas afins às ciências humanas, de um modo geral. E eu aguardo você, então, no próximo vídeo com mais informações. Deus abençoe.